Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal História Recente. Nós estamos voltando depois de um longo inverno a fazer um vídeo dedicado exclusivamente ao canal. Obrigado por assistir. Nesse tempo que a gente ficou meio fora aí, a gente passou de 300 inscritos. Isso pode parecer pouco, né, dentro desse mundo de internet, mas pra gente é muito significativo. Muito obrigado por estar inscrito no canal e se você puder ajudar a gente, compartilhe, divulgue, inscreva-se e incentive os teus conhecidos, né, divulgue os vídeos para os teus conhecidos. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que tem aparecido para muitos por aí como os satânicos livros do MEC. Então tem gente que vai dizer por aí que os livros do MEC falsificam a história. Os livros do MEC trazem discussão de gênero. Eles querem fazer todas as crianças ficarem gays, lésbicas e simpatizantes. O que nós estamos vivendo na atualidade é um certo revisionismo por parte de uma direita brasileira sobre a história, um revisionismo histórico que, aliás, é bastante pé de chinelo, porque não tem base nenhuma na historiografia e tem muita base em teorias da conspiração e em especialistas em palpite, o famoso achismo, ou seja, praticamente não tem historiadores sérios e reconhecidos pela comunidade de historiadores, isso é muito importante, dando assessoria a esse tipo de revisionismo. Esses grupos revisionistas, eles estão propondo o quê? Que se faça uma história com base em outros padrões de história, tipo aquele documentário monarquista pretensioso que quer mudar a cultura brasileira, que o Clayson chama muito bem de Brasil Paralerdos? Ou será que a gente está falando daquele padrão do guia politicamente incorreto do Locke? Tá brincando comigo, né? Para começo de conversa, o MEC não faz livro. Os livros do MEC. Não existe os livros do MEC. Existem livros que as editoras fazem e aí o MEC avalia. Agora, será que as pessoas que fazem essa crítica à história que aparece nos livros que são comprados pelo MEC, será que as pessoas sabem como que é o processo de elaboração e de avaliação desses livros? Ou como foi, né? Porque agora o Temer fez um decreto em julho que muda a forma como o Programa Nacional do Livro Didático é feito. Você sabe? Será que aquele pessoal sabe? Bora saber? Bom, o decreto que o Temer... Alô? Por gentileza, eu gostaria de falar com ele. Ele, a razão de ser dos filmes de terror. Ele pode atender? Aí ele está ocupado. Está pensando qual vai ser a próxima maldade que ele vai fazer para se divertir. Vamos chamar ele aí. O Temer fez em julho sobre a questão do livro didático, a seleção de livros didáticos pelo MEC, ele muda de Programa Nacional do Livro Didático para um Programa de Materiais Didáticos. Essa é uma primeira grande alteração. Tá certo, o MEC já vinha comprando os próprios livros que vinham com um DVD, com uma parte de informática desses mesmos livros, já vinha comprando livros de literatura, livros infantis, etc., num Programa Nacional de Bibliotecas Escolares, já tinha livro para educação de jovens e adultos, que era também comprado. Mas quando você passa para essa mudança, né, para a compra de materiais escolares, será que a gente está falando que também o MEC está disposto a comprar materiais de sistemas de ensino? Ou seja, a boa, velha, famosa e insuficiente apostila? É uma pergunta que o tempo vai responder para a gente. Uma das principais mudanças que foi inserida pelo decreto do Temer para os livros didáticos se refere à maneira como isso é feito. No começo, o Ministério da Educação convidava pessoas ou universidades para chefiar o processo de avaliação. Com a evolução disso, o que se criou foi uma regulamentação que tira esse caráter, né, discricionário praticamente que o MEC, né, que as estruturas do MEC tinham para chamar universidades, e se cria uma legislação com um edital para que universidades sejam selecionadas num processo transparente de competição entre elas, para que elas pudessem se inscrever, por exemplo, para a área de história, para a área de biologia, para a área de língua portuguesa, e aí uma universidade vencedora desse processo levava vamos dizer assim, a construção do processo de avaliação a partir dos seus pressupostos.
O que muda então é que esse chamado público de universidades para se inscreverem, para conduzirem o processo, já não existe mais. As pessoas vão se inscrever num sistema que o Ministério da Educação abriu e aí vão ser chamadas a partir de critérios que a gente não conhece exatamente, que vão sair nos editais, mas vão ser chamadas diretamente pelo Ministério da Educação. Ou seja, eu não tenho mais uma universidade, né, que se inscreveu, que ganhou um processo licitatório e que vai utilizar os critérios científicos da universidade, mas eu tenho os critérios que vão ser utilizados a partir do MEC, e aí eu tenho uma chance muito grande de que esses critérios sejam burocráticos ou mesmo que sejam critérios políticos. Quem participava da avaliação de livros didáticos antes desse decreto do Temer? Eram pessoas que tinham doutorado na área, muitas vezes mestrado, doutorado na área, mas que tinham reconhecido desenvolvimento de pesquisa e de conhecimento no processo de avaliação de livros didáticos. Ou seja, eram chamados especialistas no assunto a partir dessas universidades que tinham ganhado uma licitação. Com o decreto, com a mudança no programa de livro didático, o que acontece é que o MEC as pessoas vão se inscrever, pessoas que tenham mestrado, pelo menos mestrado, vão se inscrever e o MEC vai fazer a seleção de quem vai avaliar livro didático. Ou seja, ele tira das universidades e abre para membros da sociedade civil, representantes dos sistemas de ensino, inclusive dos sistemas particulares e etc. Para que a gente possa entender esse processo um pouco melhor, eu vou falar um pouquinho sobre como era o processo de avaliação que foi sendo aperfeiçoado pela experiência e pelas próprias universidades, né, e professores especialistas na avaliação, especialistas em livro didático, especialistas no ensino das disciplinas, ou seja, gente que vinha pesquisando. Essas pessoas fizeram a evolução desse processo. Eu vou falar um pouquinho sobre como que é esse processo, portanto, seus problemas, sua evolução, para que a gente possa entender melhor o que são essas nuvens negras aí que estão pairando em cima do processo de seleção de livros didáticos que o governo Temer está encaminhando. O Programa Nacional do Livro Didático, ele faz a avaliação, a compra e a distribuição de livros didáticos gratuitamente para as escolas públicas no Brasil. Se tornou um dos maiores programas de distribuição de livros do mundo, né, envolvendo aí os correios, envolvendo o trabalho das editoras, envolvendo um grande número de pessoas para que os estudantes de escola pública possam ter livros de boa qualidade à sua disposição. Ele sustenta boa parte do mercado editorial brasileiro. E as escolhas de livros resultam de um rigoroso processo de avaliação. Esse processo de avaliação é dirigido, quando estou falando estou querendo dizer que era até esse decreto do Temer, né? É dirigido por universidades que passam por um processo licitatório e que selecionam a equipe que vai fazer a avaliação do livro didático em cada uma das disciplinas a partir de critérios de mérito científico e acadêmico, de conhecimento do assunto do livro didático e de experiência na avaliação. Então eram montadas equipes em relação a uma disciplina com diversas características de experiência. Então, desde professores que tenham mestrado, doutorado, etc., que atuam com os livros didáticos em escolas básicas, então de colégio de aplicação, enfim, professores da rede que tenham tido contato com a universidade no processo de estudo do livro didático, do ensino das disciplinas e também dos processos de avaliação do livro. Enfim, gente que conhece o assunto e que é reconhecida pela comunidade de pesquisadores, ou seja, pela comunidade científica nos seus campos, como gente competente para trabalhar com esses materiais. As listas de pessoas que participaram, elas são secretas até que saia a avaliação. Então, quando sai a avaliação, no guia do livro didático aparece ali a equipe e você pode entrar no site do FNDE, no site do MEC e procurar ali os guias dos livros didáticos. E na introdução, na parte pré-textual, vem a listagem das pessoas que coordenaram o processo e das pessoas que participaram desse processo como avaliadores, além das equipes de suporte técnico e etc. Ou seja, trata-se de um dado público e essas pessoas são reconhecidas. Houve até agora um processo de seriedade no sentido de verificar se essas pessoas não tinham ligações com editoras ou com autores. Então, a publicização desses nomes, ela vai nos dar essa segurança, essa garantia de que eu não tenha contaminação desse processo avaliativo. É interessante a gente falar um pouquinho também sobre como que era a compra de livros didáticos que o Estado faz aí quase que desde o século XIX
antes de existir o programa do livro didático, de avaliação do livro didático. Basicamente, essas compras eram feitas sem muito controle. Portanto, não havia muita clareza de se a compra foi feita porque o livro era bom ou porque o editor era amigo do político X que cobrou um favor de fulano, beltrano, enfim, aquela coisa toda, né, que a gente conhece no Estado, que muitas vezes acontece de influência, de processos que são processos ilícitos. Eu não posso dizer necessariamente que são processos de corrupção, porque isso depende muito da legislação de cada momento, mas são processos que não são defensáveis moralmente, né, eram processos aí que a gente não tinha clareza exatamente de como que acontecia. Aí, os livros didáticos que eram distribuídos eram livros que vinham com problemas muito sérios. Então, desde problema de qualidade, de impressão, né, os alunos recebiam um livro em que você olhava de um lado da página e você olhava do outro lado da página, a tinta passava de um lado para o outro e criava confusão. Letra muito pequena, figura incompreensível. Quer dizer, desde esse padrão técnico mínimo de qualidade, que muitas vezes não acontecia, até erros muito graves. Por exemplo, erros de conceito, né, em todos os campos do conhecimento, da física até a história, passando pela geografia, enfim, haviam erros de conceito, erros de informação, por exemplo, das pessoas dizerem, né, que de aparecer mapas errados, Ponta Grossa no litoral, esse tipo de coisa também acontecia de forma muito frequente. Os livros acabavam veiculando elementos até de preconceito de raça, preconceito de região, né? Uma série de preconceitos que apareciam ali porque não havia nenhum controle, e às vezes aparecia até coisas que eram propaganda privada ali dentro do livro didático, falando compre isso, compre aquilo, ou deixava passar esse tipo de propaganda. Quando o PNLD começa, vão se estabelecendo editais que estabelecem as regras pelas quais os livros vão ser avaliados. Então, se você entrar de novo, né, no site do FNDE, no site do MEC, procurar os guias dos livros didáticos, você vai achar também a ficha pela qual os livros foram avaliados. Então essa ficha, essa lista de critérios também é pública. Se você, né, vai fazer uma crítica séria ao PNLD, você tem que olhar essa ficha e verificar no que ela está errada, no que você discorda das coisas que ela traz. Desde sempre o PNLD recebe críticas, mas a partir dos anos 2000, mais ou menos, né, 2004, 2005, começa a haver um certo bombardeio sobre todas as políticas que vêm sendo feitas pelo governo federal. Então, se você associa, né, o tempo com quem era o presidente, você começa a entender um pouco mais as coisas e entender porque determinados setores da sociedade, da mídia, começaram a bombardear o PNLD. Um caso muito interessante de um livro que já não existe mais, que é o Nova História Crítica, do Mário Schmidt, ele acabou sendo bombardeado ou super criticado por um sujeito da Rede Globo, né? Um grande executivo da Rede Globo, que falou, olha, esse livro aqui está fazendo ideologia, está fazendo propaganda de esquerda e não sei lá o quê. Ora, aquele livro havia sido aprovado no momento em que o PNLD tinha um determinado critério. E isso é importante a gente entender, porque com a prática, com a experiência, com a seriedade dos especialistas, né, com a perspectiva do próprio avanço da ciência, da revisão da ciência, do controle por pares, porque a análise de livro também é um dado da ciência, porque também envolve um aspecto de cada um dos campos do conhecimento, que é a divulgação científica, né, que é o processo educacional dos saberes em relação àqueles conhecimentos científicos. Então, o processo de revisão do livro didático também vai se aprimorando, da mesma forma que a ciência, a tecnologia, isso não deixa de ser até uma tecnologia, né, da avaliação do livro didático, ele vai se aprimorando e, portanto, o critério vai ficando cada vez mais exigente sobre as editoras. É lógico que isso também gera um incômodo. O que aconteceu lá com o caso do livro Nova História Crítica é que ele foi aprovado num determinado momento do Ministério da Educação, que era ainda do governo FHC, e quando começa o governo Lula, não que essas coisas sejam relacionadas, porque o processo de avaliação, eu acho que um dos aspectos positivos dele é que até agora ele conseguia escapar bem da pressão política, né? O poder, vamos dizer assim, de definição dos especialistas, né, das universidades, ele acabava não sendo influenciado pelos interesses políticos ou pelos interesses das editoras, porque o processo foi se construindo e se moldando dessa maneira. Então, já na época do governo Lula,
o livro do Schmitt, que de fato forçava a mão, né, de fato ofendia a princesa Isabel, usava uma linguagem até chula às vezes para fazer uma defesa de ideais de esquerda, ele foi tirado pelo PNLD. Esses professores e essas universidades que estão sendo acusados injustamente de esquerdismo, de ideologia de gênero e blá blá blá, foram exatamente os mesmos que perceberam, muito antes da mídia, muito antes da Rede Globo, do executivo da Rede Globo, perceberam essa deficiência desse livro, quer dizer que esse livro puxava muito para um lado, que esse livro, né, tinha esses problemas de uma forma geral, e eliminaram esse livro. Esse livro foi retirado do PNLD exatamente por conta dos seus problemas, das suas dificuldades, não porque ele fosse ruim de história, mas porque ele puxava muito para uma visão só e não dava conta de olhar o processo histórico de uma forma mais geral e de mostrar outros pontos de vista sobre a história. Então, o próprio processo de avaliação do MEC já fez esse trabalho em outros momentos. Mas, enfim, parece que interessa para muita gente demolir, destruir, né, criar confusão, deixar tudo como se fosse tudo igual, como se fosse tudo a mesma coisa, reduzir tudo a preto ou branco, porque eles querem a terra arrasada mesmo, e eles querem tomar o poder em todos os campos, na cultura, na economia, na política, etc. Né, eles que vão sonhando. Mais recentemente, uma série de setores neoconservadores começam a fazer críticas, né, com essa de leve, depois vai ficando mais pesada essas críticas, e essas críticas vão numa perspectiva de encontrar pelo em ovo, de encontrar chifre de cavalo, né? Buscar falar assim, olha, esse livro aqui ele está fazendo divulgação da ideologia esquerdista porque aparece uma foto do FHC sério e uma foto do Lula sorrindo. Ou seja, até esse nível, né, de descontentamento vai aparecendo. E a gente que não estuda livro didático, que não estuda ensino das disciplinas, né, que não entende de história, não entende de política, não entende de uma série de coisas, são políticos, são líderes religiosos, né, de poucas letras, de poucas luzes, que se metem a dar palpite em tudo, porque eles começam a olhar para todo lugar e começam a ver, né, ideologia de gênero, comunista embaixo da cama. Vou dizer para você, se você encontrar um cara debaixo da sua cama, não venha me dizer que o cara é comunista. Pode ser outra coisa e aí é um problema que você tem que discutir em casa, ok? O decreto do Temer, na verdade, vem nessa onda de um anti-intelectualismo, de um discurso anticientífico ou pseudocientífico e de uma perspectiva anti-universidade. Então, o que está sob ataque nesse processo é a contribuição que a ciência, que a universidade, que os intelectuais estão trazendo até hoje. É isso que está em ataque nesse processo. Ou seja, o que o governo pretende, de alguma maneira, é abrir espaço para que o livro seja avaliado por representantes da sociedade civil, bota muitas aspas nisso, que vão trazer uma visão diferente da universidade, porque a universidade era muito acadêmica, a universidade era muito científica, ora bolas. E aí você quer o quê? Você quer colocar padrão, né, do Conde Olaf de Carvalho no livro didático? Quer colocar a discussão de como é que vai trazer gente para censurar a ideologia de gênero? Essa própria ideia de ideologia de gênero que vem de um livro de um sujeito que não é especialista, que nunca estudou isso, que o mais o cara sabia fazer era praticar a religião dele. Então, né, que base científica tem? Né? Não tem base científica. Os caras querem, de fato, detonar os grandes avanços que a ciência veio conseguindo ao longo do tempo, no campo, por exemplo, da história, da educação, da avaliação de políticas públicas, e aí vem, né, o que eles querem, parece, é colocar esse bando de gente sem conhecimento, né, sem efetivo conhecimento do que é, sem experiência do que é esse processo de avaliação, para poder fazer valer os seus preconceitos. Em resumo, o PNLD antes do Temer era baseado na perspectiva científica. O que isso quer dizer? Em resumo, não estou aqui fazendo grande defesa da ciência, que a ciência também vai errando, né? A vantagem da ciência é que ela vai se corrigindo. Mas o que é a perspectiva científica? É a racionalidade, o respeito ao conhecimento acumulado, a força do melhor argumento, e a capacidade de
avaliação pelos pares, quer dizer, de validação de um discurso apenas a partir do momento que os pares concordam, quer dizer, que outros cientistas em outros lugares, com outros pontos de vista, concordam que aquilo é um dado correto. E o último fator que é importante a gente pensar de como que a ciência funciona e como que o PNLD funcionava e deveria continuar funcionando é exatamente a capacidade de autocrítica e de reformulação dos processos que estão errados. O PNLD tinha erros? Tinha problemas? Com certeza. Mas em vários momentos esse PNLD, a partir da própria discussão crítica, em congressos, né, em que especialistas discutem, de opiniões diferentes, discutem entre si, esse processo de avaliação do livro didático foi tendo a capacidade de ir recuperando os seus, reconhecendo e recuperando os seus erros e fazendo processos de melhoria. Então o que a gente tem agora é um processo de intervenção política do governo que não vinha acontecendo praticamente desde a época lá do Fernando Henrique, do Itamar, né? Com todas as mudanças políticas que a gente teve, a gente não tinha intervenção política no PNLD. Ou se tinha, ela era rechaçada. E aí esse processo ia evoluindo. E agora você tem exatamente um retorno aí 40 anos atrás em que os políticos agora através das pessoas que eles vão mandar fazer a avaliação, né, os políticos, as editoras, etc., voltarem a ter capacidade de interferir no processo de compra de livros para que possam se direcionar principalmente para o lucro e não necessariamente para a melhor condição possível do livro para que as crianças e os adolescentes aprendam. Bom, pessoal, não sei se ficou muito claro, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem aí nos comentários, vamos discutindo, vamos conversando para entender esse assunto um pouco melhor. É sempre difícil, né, a gente trazer isso, essa discussão toda, que é uma discussão muito ampla, para um vídeo razoavelmente curto. Então, né, se alguma coisa não ficou muito bem compreendida, estou absolutamente aí à disposição para nós irmos debatendo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Será que as patinhas da Mel tá pegando no áudio? Não tem problema. Participação especial. Participação especial do cachorro. Não passando derrubando, então pé tá bom. Vamos lá. Entra a vinheta. Ficou esquisito isso?